Olá, como vocês estão? Primeiramente, eu queria dizer que é uma satisfação, muito grande poder participar desse momento com vocês. E o Senhor ministrou uma palavra no meu coração que tem muito a ver, com os nossos dias atuais, esse momento que a gente está vivendo, um momento de incertezas, de dúvidas, de medo, de angústia. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho neste dia. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração é sobre as nossas fragilidades. Como que nós lidamos com as nossas fragilidades. E eu queria ler com vocês um texto que está em Salmos 32, no versículo 3, que é um salmo de Davi, que diz assim: Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Em outras traduções diz que os ossos de Davi se estremeciam por conta da angústia que ele sentia naquele momento. E aí a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é exatamente sobre o que a gente sente e a forma como a gente sente. Nós sabemos que nos tempos passados, os profetas eles tinham uma posição diferenciada, mas uma posição muito, muito, muito dolorosa. Eles eram chamados para denunciar pecados. Em muitos momentos, eles vivenciaram dores, não só, dores de ter que se ausentar. Por exemplo, Elias teve que se esconder numa caverna, a gente vai falar de Elias um pouquinho mais à frente. Moisés foi chamado para resgatar o povo do Egito, a gente vai falar um pouquinho também de Moisés. E tantos outros, profeta Isaías, profeta Jeremias, todos eles vivenciaram momentos de dor na alma. E o que nós estamos vivenciando hoje? O que nós estamos enfrentando e como nós estamos enfrentando essas dores da nossa alma? E aí, eu extraí um texto da internet, só um pedacinho que diz assim: a maldição do profeta era a solidão. Sua casa era muitas vezes uma caverna, o deserto era o seu lugar tradicional de encontro com Deus. Ou seja, quer se encontrar com Deus? Só no deserto. A nudez era algumas vezes o seu guarda-roupa, uma berlinda de madeira à sua gravata, e as suas canções eram compostas com lágrimas. Você se identificou com alguma dessas passagens, com alguma dessas citações? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de autoconhecimento e de reconhecimento das nossas fragilidades. Primeiro eu queria citar Moisés, porque Moisés é um personagem que me chama muita atenção. Moisés ele foi enviado para o Egito, por sua mãe, que escondeu Moisés, escondeu a identidade de Moisés, para poupar-lhe a vida. Então, a vida de Moisés já começou com um segredo, Já começou baseada em um segredo. Consequentemente, estudou nas melhores escolas, teve uma formação qualificada, A história diz que Moisés estudou nos melhores colégios, Teve uma educação qualificada por conta de ser um egípcio, Adotado pelo povo egípcio, pela casa de Faraó. Entretanto, Moisés, ele era hebreu e ele conservava, essa identidade guardada com ele em segredo, porque ele mantinha contato com a sua mãe, que foi sua cuidadora. E, consequentemente, logo que rompeu com o povo do Egito, voltando para sua terra de origem, Moisés teve um encontro com Deus, aonde Deus lhe incumbiu a missão de resgatar o povo hebreu das mãos de Faraó. Logo, Moisés se achou numa condição muito inferior à que ele realmente era. E quando o Senhor chama Moisés, ele relata, em Êxodo 3:11, ele diz: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ou seja, a gente entende que Moisés, nesse momento, ele se sentiu inferior. Moisés teve um complexo de inferioridade.
Você imagina isso, um homem na qualidade de Moisés, na posição de Moisés, com a educação que Moisés tinha, ele se sentiu inferior ao cargo que Deus lhe designou. E não só isso, Moisés sentiu medo, né? Quem de nós nunca sentiu medo, né? Então, Moisés, ele se sentiu incapaz de ocupar aquele cargo. E uma das desculpas de Moisés foi que ele não tinha mais afinidade, não tinha mais, como é que eu posso dizer? Não tinha mais eloquência, né, na língua egípcia. Ou seja, eu não posso ocupar esse cargo porque eu não falo mais a língua do povo do Egito, ou não falo com tanta eloquência. E aí ele relata que sua língua era pesada, né? A sua forma de falar já não era mais a mesma. E aí, óbvio que o Senhor não nos deixa sem o escape. Ele preparou uma estratégia para Moisés, ou seja, você vai com seu irmão, que o seu irmão é mais eloquente, e ele vai ser o porta-voz de você. Ou seja, Arão seria o porta-voz de Moisés e não do Senhor. O porta-voz do Senhor seria Moisés. Logo, né, Moisés aceita o desafio e por várias vezes Moisés teve novamente esse complexo de inferioridade. Teve medo, se sentia inseguro, se sentia incapaz, mas ele não deixou de fazer o que lhe foi designado para fazer. E um outro profeta que eu queria citar, né, que assim é um profeta fantástico, a sua história é uma história de desafios, é uma história de rompimento, é uma história de enfrentamento das dores da alma, que é o profeta Elias. Quantos de nós, né, já ouviu falar de Elias e por vezes cita como se fosse uma questão simples de resolver, como se fosse algo, poxa, na nossa realidade seria muito fácil se esconder, porque o acesso hoje para você ir de um estado para o outro, de um país para o outro, é menos difícil que naquela época. Né? Naquela época as pessoas teriam que percorrer longas distâncias a cavalo, a camelo, a pé, né? E hoje o nosso acesso é muito mais fácil. Entretanto, a Bíblia fala que Elias ele se escondeu numa caverna porque ele temia que Jezabel eliminasse a sua vida. Então, em 1 Reis 19, a parte A do versículo diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Mais na frente, mais atrás, ou seja, né, no capítulo 18, a gente vai ver que Elias, ele sim era um homem destemido, era um homem corajoso, aceitou o desafio de ser profeta do Senhor e enfrentou os profetas de Baal e foi assim, fantástico as obras que o Senhor fez através da vida de Elias. E por que Elias sentiu medo? Por que você imagina que Elias tivesse sentido medo naquele período? A Bíblia fala que Elias, ele desejou a própria morte depois que ele foi incumbido de denunciar, né, o pecado de Acabe. E Elias, ele teve o objetivo de pregar o Deus de Israel. Entretanto, as pessoas que eram para ser evangelizadas, elas não entenderam a mensagem, ou não receberam a mensagem, que eram o rei Acabe e a Jezabel. Logo, a gente entende que Elias deve ter sentido que o seu objetivo não foi alcançado. Então, além de medo, ele possivelmente se sentiu frustrado, porque o objetivo era alcançar a casa de Acabe, consequentemente a sua esposa, e esse objetivo não foi alcançado. Acabe e Jezabel, eles não se renderam ao Deus de Israel.
Então, nesse sentido, a gente entende que Elias ele não só sentiu medo, ele sentiu também frustração. E baseado nessa frustração, ele recebeu, né, a mensagem de Jezabel de que ela acabaria com sua vida. E aí eu imagino que Elias deve ter sentido um misto de sentimentos negativos, medo, né, que é uma emoção, a gente vai ver mais lá na frente, que é uma emoção inata, todos nós temos, né, alguns sentem mais, alguns sentem menos. E Elias ele sentiu medo e se escondeu e desejou a própria morte. Por que que uma pessoa na posição de Elias, conhecendo a Deus mais de perto, desejaria a própria morte? E a gente entende que o objetivo de Jezabel talvez não tivesse sido de matar Elias, mas de assustá-lo e fazer com que ele fugisse. Por quê? Porque ela não queria cair na graça do povo de que era uma rainha má. Então ela não poderia, né, deixar de ser popular. Então ela queria essa popularidade. Então ela não mataria Elias, né, a gente entende, interpreta dessa forma, porque ela seria vista, má vista, né? Ela não seria bem vista se tivesse matado o profeta. Mas a Bíblia cita que Elias fugiu. E nessa caverna, o Senhor foi visitá-lo, né? O Senhor alimentou o tempo de Elias, conservou o tempo de Elias naquela caverna para que ele pudesse restabelecer e retomar o seu chamado. E não só de medo, e não só de complexo de inferioridade, a gente vai falar agora, mas eu queria também falar um pouquinho da angústia de Jesus no Getsemane. Quem imagina um Deus todo-poderoso, na qualidade de homem, sofrendo a angústia? Quem de nós nunca passou pela angústia? Quem de nós nunca se viu numa condição de humor rebaixado, mais triste, mais calado, mais reservado? E como que nós enfrentamos isso no nosso dia a dia? Então eu vou citar para vocês Lucas, no capítulo 22 e no versículo 44, que diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Quem imagina que Jesus teria passado por uma angústia tão intensa, que o seu suor eram como gotas de sangue? Meu querido, eu te chamo a atenção neste dia, porque ultimamente nós estamos vivendo um período assim, de muita incerteza e de muito medo. Muitos de nós estamos vivenciando a angústia muito mais de perto, muito mais intensamente. E isso tem se potencializado nestes dias, a depressão e a ansiedade têm crescido assim absurdamente na nossa atualidade. E como que nós temos enfrentado isso? Como que nós temos vivenciado esse momento? A ciência diz que, mais precisamente a psicologia, nós não podemos fugir daquilo que a gente sente. Não tem como a gente se esconder numa caverna que a gente vai sentir da mesma forma. Não tem como a gente mudar de estado, mudar de país, porque a gente vai sentir da mesma forma. Talvez momentaneamente aquilo fique adormecido, mas voltará potencializado, porque se você não reconhece aquele sentimento, se você não trata aquela emoção, possivelmente ela volta com mais intrepidez, se é assim podemos dizer. E nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Nós temos histórias de vida, nós temos uma forma de criação, né, que a gente carrega para a nossa vida, que a gente leva para os nossos relacionamentos pessoais, né, relacionamentos de família, relacionamentos de amizade, seja qual for o tipo de relacionamento, a gente leva a forma como a gente interpreta a vida, ou interpretou, né, na primeira infância. Então, vivenciar as nossas emoções, sejam negativas ou positivas, não é ruim.
Quando você enfrenta o medo, você adquire repertório, você cria estratégias para lidar com as situações que te causam medo. Quando você enfrenta um complexo de inferioridade, você reconhece que tem e trata, né? Elabora estratégias de enfrentamento, aquilo se minimiza na sua vida. Você deixa de sentir da forma que sentia antes e isso vai sendo minimizado no decorrer da sua vida. E então, Jesus ali naquele momento, ele chegou a pedir que o Senhor tirasse dele, que Deus tirasse dele aquele momento de angústia, porque ele queria sim alcançar o objetivo que era morrer numa cruz por mim e por você, mas ele não queria sentir a dor que ele estava sentindo. Em nenhum momento Jesus desistiu do objetivo que era estar na cruz. Em momento nenhum Elias fugiu do objetivo que era denunciar o pecado. Em momento nenhum Moisés fugiu do objetivo que era de tirar o povo do Egito. E por que nós tendemos a fugir das nossas mazelas? Por que nós hoje não enfrentamos as nossas mazelas? Por que nós queremos passar esse período sem que nós sintamos aquilo que é nosso? As nossas emoções são nossas, elas nascem com a gente. Nós entendemos que somos humanos, temos emoções primárias, que são as que a gente nasce com elas, que eu vou citar para vocês aqui, que são a alegria, a tristeza, o medo, o nojo, a raiva e a surpresa. São emoções que a gente já nasce com elas. E as secundárias, que são aprendidas, que é o nervosismo, a culpa, a vergonha, a gratidão, a admiração, indignação, todas essas a gente aprende culturalmente, na nossa criação, na nossa vida nossa vida social. Todas essas a gente aprende. Mas o medo, a tristeza, a alegria, o nojo, a raiva, nós já nascemos com elas, são emoções inatas. O que nós precisamos fazer é administrar. E para administrar você precisa ter conhecimento daquilo e reconhecer que aquilo é seu. Então nós não precisamos só conhecer, mas nós precisamos administrar. E para isso nós precisamos tomar decisões. Então, se você hoje sente que o seu medo, a sua raiva, a sua angústia, a sua tristeza, está te consumindo, reconheça essas emoções. Fale sobre isso, fale sobre o que sente. Se ouça falando sobre isso. Tome consciência daquilo que você sente no momento que você sente. Se for preciso, busque ajuda profissional do seu líder de célula, do seu líder de ministério, do seu líder na liderança do pastor, de sua companheira, mas não deixe de sentir e de reconhecer que sente. Não esconda as suas emoções, trate as suas emoções como elas precisam ser tratadas, porque dessa forma você vai adquirir estratégias de enfrentamento. Dessa forma você vai conseguir compreender como funciona o seu corpo, o seu sistema emocional, de que forma busca, a alegria, a satisfação, o bem-estar e de que forma você pode fazer para lidar com suas emoções. Não deixe de sentir, sinta, vivencie as suas experiências dolorosas, passe por elas, porque o deserto a gente tem resposta, no deserto a gente sente Deus mais de perto, no deserto o Senhor nos trata e fala aos nossos corações. Logo, se permita sentir. E se você não estiver dando conta, não se envergonhe, porque a vergonha é um sentimento e ele é adquirido. Então, você pode sim tratar a sua vergonha, deixar de sentir vergonha e administrar. Administre suas emoções. Se necessário, busque ajuda, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, foi uma satisfação muito grande estar com vocês.